Quando eu comecei a playlist de Excel, eu não tinha a menor ideia de que ela teria resultados tão acima do que eu esperava. Eu comecei calibrando as minhas expectativas para não correr o risco de me frustrar, mas os resultados foram muito melhores do que eu poderia imaginar. Para comemorar esses resultados e principalmente para agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no canal, curtindo e compartilhando os vídeos, eu decidi fazer um vídeo especial. Nesse vídeo eu vou trazer uma planilha do zero e vou aplicar nela vários conceitos que foram trabalhados nas aulas até agora. Vai ser uma oportunidade de colocar em prática tudo que foi ensinado no curso e ainda rever os pontos mais importantes. Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Fábio. Eu sou professor de informática há mais de 25 anos. Nesse canal você aprende TI de um jeito simples e descomplicado. Aproveita e já clica no like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. São pelo menos 2 vídeos novos toda semana. Como eu sempre faço, vou deixar o link para download do arquivo na descrição do vídeo. Bora para a planilha? A planilha já está aberta. Eu vou começar aumentando um pouco o zoom para que vocês possam enxergar melhor os dados da planilha. Aqui nós temos um controle de médias escolares, onde nós temos na coluna A os nomes dos alunos. Nas colunas B, C, D e E, nós temos as notas que esses alunos tiveram do primeiro ao quarto bimestre. Na coluna F, nós vamos calcular a média de cada aluno, a mesma informação que a gente vai calcular na linha 13. Porém, aqui na linha 13, a média vai ser pelo bimestre. E a gente vai calcular também as maiores e menores notas que esses alunos tiveram em cada um dos bimestres. Além disso, a gente vai aplicar outros recursos, como a classificação e a filtragem de dados. Nós vamos criar gráfico, entre diversos outros recursos que foram trabalhados durante esse módulo. Eu quero começar fazendo a formatação. Eu vou selecionar então da célula A1 até a célula F1. Na guia Página Inicial, eu vou procurar pelo grupo Alinhamento e nele o botão Mesclar e Centralizar. Eu vou também aplicar negrito, aumentar o tamanho da fonte, mudar a cor de preenchimento. Eu gostaria de usar nessa planilha tons de azul e vou mudar também a cor da fonte. Para finalizar o título, eu vou aplicar borda externa espessa, aquela borda mais grossa no contorno da célula. Pronto, o título da planilha já está formatado. Próximo passo agora vai ser formatar a linha 3. Eu selecionei as células pressionando Ctrl Shift e seta para a direita. Aqui eu vou aplicar negrito, a mesma cor de preenchimento e também a mesma cor de fonte que eu usei no título da planilha e vou mudar o alinhamento para centralizado. Aqui eu já percebo que vai ser necessário fazer um ajuste da largura das colunas. Então, para isso, eu vou selecionar desde a coluna A até a coluna F. Vou selecionar pelo cabeçalho, clicando com o botão esquerdo do mouse e arrastando para a direita, até um tamanho que eu acredito que vai ser suficiente para exibir bem as informações de todas as colunas. Agora eu vou selecionar da célula A4 até a célula A11. Eu fiz isso pressionando as teclas Ctrl Shift e seta para baixo e vou aplicar nelas negrito, cor de preenchimento e cor de fonte. Agora eu vou selecionar da célula B4 até a célula E11. Para isso eu vou pressionar Ctrl Shift e seta para a direita e depois manter pressionado Ctrl Shift e seta para baixo. Percebo que todo o intervalo aqui já foi selecionado. Para esse intervalo, eu vou usar o alinhamento centralizado. Vou selecionar agora da célula F4 até a célula F11. Para esse intervalo, eu vou deixar o alinhamento centralizado e depois que eu calcular a média, eu vou verificar se vai ser necessário ajustar o número de casas decimais dessas células. Para finalizar essa parte da planilha, eu vou selecionar de A3 até F11. Lá na caixa de bordas, eu vou aplicar primeiro todas as bordas e depois bordas externas espessas. Isso vai causar um efeito de linhas mais finas entre as células e linhas mais grossas no contorno das células selecionadas. Agora eu vou selecionar de A13 a A15, vou aplicar negrito, cor de preenchimento e cor de célula. Vou manter esse intervalo selecionado e vou selecionar também até a coluna E. Nesse intervalo também eu vou aplicar todas as bordas e bordas externas espessas. Agora eu vou selecionar do B13 até o E15 e vou colocar o alinhamento centralizado, de forma que quando a gente gerar os resultados das funções, as células já venham com a formatação que a gente precisa que elas tenham. Agora que a maior parte das formatações já está pronta, nós já podemos começar a fazer os cálculos, começando pela célula F4. Aqui na coluna F, nós precisamos calcular a média de cada um desses alunos ao longo dos 4 bimestres. Para isso, a gente pode realizar o cálculo da média de duas formas diferentes, usando fórmula ou usando função.
eu quero relembrar os dois conceitos antes da gente escolher qual a gente vai usar. O primeiro conceito que eu quero relembrar é o conceito da fórmula. Independente de qual vai ser o cálculo que eu vou utilizar na célula, eu sempre começo digitando o sinal de igual, e por ser uma fórmula, eu preciso indicar quais serão as células que vão ser consideradas nesse cálculo. A representação lógica da média em matemática é a soma dos valores dividida pela quantidade de valores. Então eu vou começar pedindo para ele verificar o valor da célula B4, somar com o valor de C4, D4 e, por último, E4. Então eu vou dividir pela quantidade de valores. Porém, nós já sabemos que se eu confirmar esse cálculo dessa maneira, o Excel vai retornar o resultado, embora ele esteja errado. E por que esse resultado vai estar errado? Porque, como a gente viu nas aulas, o Excel trabalha um conceito matemático chamado precedência de operações aritméticas, de forma que determinados cálculos são feitos antes de outros de acordo com a sua importância. Da forma como eu desenvolvi esse cálculo, a divisão vai ser feita primeiro e só depois ele vai realizar a soma dos outros valores. Para corrigir esse cálculo, eu vou então colocar a soma entre parênteses, porque dessa maneira eu determino que os cálculos que estiverem entre parênteses vão ter prioridade sobre quaisquer outros, no caso, a divisão. Vou pressionar a tecla Enter para confirmar, e a média do primeiro aluno foi 7,75. Porém, eu gostaria de aproveitar para relembrar o conceito da função média. Então, eu vou selecionar novamente a célula F4, pressionar a tecla Delete para apagar esse resultado, e vou começar a função média. Lembrando que nós precisamos digitar o acento agudo na letra E, e para completar o restante do nome da função, a gente pode pressionar a tecla Tab no teclado. Para a função média, eu posso apenas selecionar quais são as células que vão fazer parte desse cálculo. Como é uma função simples, eu não preciso necessariamente fechar o parênteses, pressiono a tecla Enter e a gente tem exatamente o mesmo resultado, sem precisar se preocupar com regras de precedência de operações aritméticas, parênteses ou qualquer outro conceito. Como ambos os cálculos foram feitos corretamente, o resultado foi o mesmo. Eu vou então selecionar essa célula e vou usar o autopreenchimento, posicionando o cursor do mouse no canto inferior direito da célula e clicando duas vezes com o botão esquerdo. O Excel fez o autopreenchimento, porém tem alguns ajustes que nós precisamos fazer. Como o autopreenchimento preenche também a formatação da célula de referência, na última célula da coluna, ele perdeu a formatação de borda externa espessa. Para arrumar isso, eu vou clicar no botão de opções de autopreenchimento e vou escolher a opção Preencher sem formatação, onde ele preenche, mantendo a formatação de borda que estava antes. Outra alteração que eu vou fazer vai ser padronizar o número de casas decimais. Eu gostaria que esse intervalo de células tivesse apenas uma casa decimal. Então eu vou selecionar novamente da célula F4 até F11, e aqui no grupo Número, eu vou clicar no botão que ajusta o número de casas decimais. O próximo passo agora vai ser calcular a média por cada bimestre. Eu vou então selecionar a célula B13, vou entrar com a função média e vou pedir para ele calcular a média de B4 até B11. Finalizo com a tecla Enter e temos aqui a média de cada bimestre. Eu até poderia já usar o autopreenchimento e preencher até a coluna E, mas como eu tenho abaixo outras duas células que vão receber funções, eu vou esperar primeiro gerar todos os resultados para usar o autopreenchimento de uma vez só. Para verificar a maior nota, nós temos duas possíveis opções. A primeira delas é usar a função maior. Na função maior, nós vamos determinar quais são as células que vão ser verificadas e, separando por ponto e vírgula, nós vamos determinar a posição do maior valor dentro desse intervalo. Como eu quero saber o primeiro maior valor, eu vou preencher com o número 1 e vou pressionar a tecla Enter. O Excel analisa os dados e verifica que o primeiro maior valor é a nota 10. Porém, existe uma outra forma de chegar a esse mesmo resultado, que é usando a função máximo. Na função máximo, eu preciso apenas dizer quais são as células que vão ser consultadas e, sem precisar determinar a posição de maior valor, eu vou pressionar a tecla Enter. Vejam que o resultado foi o mesmo. O mesmo conceito pode ser aplicado para verificar a menor nota. Nós podemos usar a função menor, determinando quais são as células que vão ser verificadas e a posição do menor valor. Como resultado aqui nós tivemos o número 5. Como também nós podemos usar a função mínimo, que vai também analisar o intervalo de dados e retornar o menor valor dentro desse intervalo. A função maior e menor são interessantes principalmente em situações que a gente precisa montar um ranking com posições diferentes de valores. Já para encontrar o valor mais alto ou o valor mais baixo dentro de um intervalo, pode ser mais fácil usar as funções máximo e mínimo. Agora que eu já tenho todos os cálculos da coluna B prontos,
eu posso selecionar as células que receberam esses resultados e lá no botão de auto-preenchimento, clicar e arrastar para a direita. Vocês vão perceber que todos os cálculos vão ser feitos de uma vez só, facilitando o nosso trabalho. Como já era esperado, ele perdeu a formatação na última coluna do intervalo, então vou clicar no botão de opções de auto-preenchimento e escolher a opção preencher sem formatação. E também para finalizar, eu vou selecionar as células da média e vou determinar para elas uma única casa decimal. E com isso, todos os cálculos da planilha já foram desenvolvidos corretamente. Antes de continuar a aula, eu gostaria de te convidar a conhecer o meu e-book Introdução ao Excel 365, que está disponível no Amazon Kindle. É um conteúdo feito com muito carinho e dedicação para te ajudar a aprender ainda mais sobre Excel. E não vai pensando que por ser bom tem que ser caro. Pode ter certeza que ele é mais barato do que você pensa. Quer saber mais? Clica no link que eu vou deixar na descrição do vídeo e confere lá. E se você for assinante do Kindle Unlimited, você tem acesso a todos os meus e-books sem nenhum custo adicional. O próximo conceito que eu quero rever agora é sobre a criação de gráficos. Como nós vimos na aula, é interessante nós selecionarmos informações específicas da planilha para determinar quais serão as informações exibidas pelo gráfico. Se eu selecionasse todos os dados da planilha, meu gráfico ficaria com muitas informações, ele seria muito difícil de ser interpretado. Eu gostaria então de criar um gráfico que exiba apenas os nomes dos alunos e as médias. Então eu vou selecionar da célula A3 até A11, vou manter pressionado no teclado a tecla Ctrl e vou selecionar de F3 até F11. Com a tecla Ctrl, nós podemos selecionar intervalos diferentes de células. Agora eu vou lá na guia Inserir e vou procurar pelo grupo Gráficos. Nele eu vou escolher a opção Gráficos Recomendados, onde o Excel faz uma análise dos dados da planilha e já identifica quais são os melhores gráficos para representar essas informações. E aqui eu vou manter selecionada a opção Coluna Agrupada. Vou clicar em OK e o gráfico já foi criado. Porém, eu vou posicionar ele de uma forma que eu consiga identificar melhor os dados da planilha e também do gráfico. Então eu vou arrastar ele para baixo da planilha e também vou aproveitar e aumentar a largura dele, fazendo com que ele fique com uma largura semelhante à largura da planilha. Pronto, o gráfico já está criado, mas tem alguns ajustes que podem ser interessantes a gente fazer. Primeiro quero começar formatando o título do gráfico. Então eu vou selecionar essa informação, vou lá na guia Página Inicial, vou aplicar negrito e vou aumentar o tamanho da fonte. Outro ajuste que eu quero fazer é com relação à escala de valores. Embora a escala dê uma referência bem aproximada de valores, eu gostaria de ter uma ideia real, exatamente quais são os valores exibidos por cada uma das colunas do gráfico. Então para isso eu vou começar removendo a escala, eu clico nela e pressiono a tecla Delete, assim como eu vou remover também as linhas de grade do gráfico. Eu vou clicar sobre qualquer uma delas e vou pressionar a tecla Delete. Para exibir agora os valores de uma forma real, eu vou selecionar qualquer uma das colunas do gráfico, vou clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção Adicionar rótulos de dados. Vejam que em cima de cada uma das colunas já foi exibido o valor real de cada uma delas. Porém, eu quero destacar esses valores. Eu vou então selecionar qualquer um dos rótulos e vou aplicar nele negrito e vou aumentar o tamanho da fonte para dar um destaque para esses valores. E com isso, o nosso gráfico já está formatado, exibindo informações complementares aos dados da planilha. Agora eu quero aproveitar que a gente está com a planilha e com o gráfico prontos na tela para rever o conceito de classificação e também de filtragem de dados e ver de que maneira os resultados desses recursos se refletem também sobre o gráfico. Eu vou então diminuir um pouco o zoom da planilha, vou lá na guia Dados, no grupo Classificar e Filtrar, e como eu já sei que os dados estão classificados pelos nomes dos alunos, eu vou utilizar algum outro critério de classificação. Eu vou então selecionar qualquer célula da coluna F e vou fazer nela uma classificação crescente. Percebam que os dados do gráfico, que por enquanto estão organizados de acordo com os nomes dos alunos, vão receber agora uma nova classificação de acordo com a média. Então nós temos aqui um gráfico crescente, onde eu vejo à esquerda as menores médias e à direita as maiores. Isso é interessante para a gente perceber que a classificação de dados também se reflete sobre outros recursos, entre eles os gráficos. Eu gostaria de voltar agora à classificação de dados como ela estava originalmente, ou seja, pelos nomes dos alunos, para verificar também a filtragem de dados e o resultado que ela traz sobre o gráfico. Eu gostaria então de filtrar os dados de forma a exibir apenas os alunos que têm média a partir de 8. Eu vou então clicar no botão Filtro, vou no drop-down referente à média e na opção Filtros de número, eu vou escolher a opção é maior ou igual a. Vou digitar o número 8
e clicar OK para confirmar. Na filtragem de dados, só são exibidos os valores que correspondem aos critérios de filtragem que nós determinamos. Dessa maneira, o Excel reduz o volume de dados na planilha, mas também ele vai ajustar o gráfico ou qualquer outro recurso que dependa da filtragem de dados, exibindo apenas os valores relacionados ao que foi filtrado. Dessa maneira, a gente consegue reduzir não apenas o volume de dados na planilha, mas também no gráfico. Eu quero fazer um outro teste agora, exibindo apenas os alunos que têm média inferior a 5. Eu vou então clicar no botão Limpar, para voltar os dados como estavam originalmente. Volto aqui no drop-down da média, vou selecionar a opção Filtros de número e escolher a opção É menor do que. Vou digitar o número 5, clicar em OK. Eu tenho apenas 2 alunos que tiveram média menor do que 5. Essas informações são exibidas na planilha, mas também são exibidas no gráfico. Antes de finalizar, eu vou remover o filtro, de forma que a planilha volte para a estrutura que ela estava originalmente. E para finalizar, eu vou salvar o arquivo. Vou clicar lá no menu Arquivo, escolher a opção Salvar como, procurar, determinar o local onde eu quero que esse arquivo seja salvo e, caso eu queira, fazer uma modificação no nome do arquivo. Clique em Salvar e pronto, o arquivo está salvo. Galera, por esse vídeo é só. Espero que essa aula tenha te ajudado a entender como podemos aplicar vários conhecimentos diferentes de Excel em uma única planilha. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Na próxima aula eu vou começar o conteúdo do módulo 2, intermediário, onde nós vamos conhecer ainda mais os recursos importantes que o Excel pode nos oferecer. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!